Muito boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia 3 de maio, quinto mês, estamos no Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ontem na nossa mensagem nós falamos sobre definição, inconstância e propósito. Falamos sobre os discípulos a caminho de Emaús, sobre Jesus dialogando com eles, Jesus conversando com eles, e eles, mesmo ouvindo e o coração ardendo, ainda assim eles não entendiam quem estava falando com eles, né? Estou aqui no Vale de Aijalon. Aqui nós já oramos muito nesse vale, já clamamos a Deus muito nesse vale, já ganhamos muita gente nesse vale. Aqui há muitos anos era um rio onde as mulheres costumavam lavar suas roupas. Aqui nesse vale já houve muitos despachos de macumba, que aqui tinha muita feitiçaria. Inclusive aqui o lugar era justamente uma aldeia de quilombolas. Existe uma história muito bonita desse lugar, tem uma história também muito triste, porque aqui o índice de drogas, o índice de prostituição, o índice de gravidez precoce, o índice de casamentos destruídos, é uma coisa mesmo espiritual. E falando ontem sobre os discípulos a caminho de Emaús, Deus nos deu uma inspiração muito boa sobre esses homens que caminharam 11 quilômetros ao lado de Jesus e não discerniram que era Jesus que estava caminhando e falando com eles. Eu ontem falei sobre definições. O que é ser definido? Deus nos deu uma inspiração muito boa, uma inspiração muito boa. E sempre eu digo que a honra e a glória pertence ao Senhor Jesus. E a minha preocupação não é o que você vai pensar sobre o que eu digo. A minha preocupação não é o que você pensa acerca do que eu digo. A minha preocupação é que quando Jesus voltar, o boleto vai estar em aberto. E cabe você, que está ouvindo essa mensagem agora de tarde, entender que a conta chega para todos. E essa conta tem que ser paga. E os discípulos, eles estavam... Interessante, depois você leia Lucas capítulo 24, você vai ver lá que eles ouviram o que os profetas disseram, eles estavam junto com os discípulos, estava junto, Maria Madalena falou, vê lá a narrativa desse Cleopas e outro discípulo que não diz o nome, eles ouviram o que Maria Madalena disse. O texto diz que eles levaram um susto quando ela falou que tinha realmente visto Jesus ressuscitado. O que seria algo definido? É algo pronto, é algo preciso, é algo realmente que não tem mais o que colocar ou acrescentar ou tirar. Definido. O que seria ser definido? O que seria, vou usar aqui uma expressão minha, definido é ser decidido naquilo que deseja, e sabendo que decidido e entendendo que está decidindo, não existe problema em continuar, em caminhar, em executar. Os discípulos, eles estavam indefinidos, porque eles estavam totalmente voltados para os acontecimentos, mas não estavam realmente acreditando no que tinha acontecido. E hoje, irmãos, quantos
estão indefinidos naquilo que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela forma em você uma edificação com um fundamento. A palavra edificar é um edifício, né? Edificações, é um edifício, é uma estrutura sobre uma estrutura. E definir é isso, definir é ser preciso, definir é saber o que é, definir é saber para onde vai e definir é saber o que tem. Você é um ser definido? A indefinição é muito mais do que uma confusão e uma indecisão. Eu vou repetir. A indecisão é muito mais do que uma confusão ou uma indefinição. O indefinido. A pessoa indefinida, ela é uma pessoa que não tem estrutura para suportar quando os dias maus chegam. A pessoa indefinida, ela nem sabe, ela tem dúvida acerca da salvação. Nós somos salvos pela graça. Não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E como tem pessoas indefinidas? E geralmente o indefinido é o indeciso. Sendo indeciso, Tiago diz, Tiago capítulo 1, que quando você não tem sabedoria, tem que pedir a quem? Ao pastor? Não. Ao irmão? Não. Pedir a Deus. Tiago 1 fala, se for sabedoria em vós, peça a Deus que a todos Ele dá. Então, se Deus dá sabedoria para aquele que pede, se você pedir, a sua indefinição vai se tornar em uma definição. E o definir não é ser indeciso. O definir é saber o que quer, é saber o que tem e saber para onde vai. Eu falei num dia desses sobre Mateus capítulo 4, sobre a realidade e a verdade. O indefinido é justamente a realidade do que ele vive. Porque o indeciso, ele não sabe para onde vai, não sabe decidir na pressão. É tremenda essa mensagem que o Senhor me deu ontem. Só que hoje é a continuidade da mensagem de ontem, porque a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. E eu até falei ontem na mensagem, que para entender a mente de quem ora, tem que orar. Para entender a mente de quem ora, tem que estar em oração. É igual o especialista e a pessoa que não tem especialidade em nada. Por que existe o especialista? Porque ele estuda para saber o que ele fala. O especialista já diz, especialista. Quer dizer, ele já sabe o que fala com propriedade e ensina, no caso, o médico. O médico tem suas especialidades. Então, o cardiologista, ele mexe com o coração, o pneumatologista mexe com o pulmão, enfim, as especialidades médicas têm os seus profissionais que eles se aprofundam naquilo que eles estão ensinando, para quando ensinar não haver o quê? Indefinição. Seria fácil aqui falar para você o que é ser definido diante de Deus. Nessa tarde, por exemplo, são 5h10, talvez não sei aonde você está, o que você está fazendo, é onde você pretende chegar. Talvez você hoje levantou o dia, que hoje é dia 3 de maio, pensando em muitas coisas, em fazer muitas coisas, ou preocupado com muitas coisas. O indefinido também está no Salmo 112, que o justo não se abala com as más notícias. O indefinido, o que ele ouve, ele se abala e existe pessoas que quando ouve aquilo que não entende, ela trava, ela bloqueia, ela perde o foco e às vezes age no impulso e perde a razão.
O indefinido é uma pessoa que não tem firmeza. O indefinido é igual a um incrédulo. O indefinido não sabe o que quer, não sabe o que tem, e às vezes se tem, ele perde. Isso é um indefinido. Tem ainda o inconstante e tem ainda o propósito. Os discípulos a caminho de Emaús, eles caminharam, foram 11 quilômetros. Já pensou? Caminhar 11 quilômetros. E olha que hoje a gente caminhar 11 quilômetros, existem muitas facilidades, né? Por exemplo, tem um asfalto, por exemplo, tem uma rua plana. Só que esse discípulo andando 11 quilômetros, eram 11 quilômetros de deserto, de morros, de altos e baixos, de sol quente ou no céu, tempo frio. E foram 11 quilômetros andando sem definição. E hoje, irmãos, quantos nos dias de hoje, tendo as facilidades que nós temos, não conseguiu ainda entender o sentido da sua própria vida? Quantos que hoje dizem que Jesus é, que Jesus vive, que Jesus reina, mas ele não vive, ele não sabe quem é e nem sabe para onde vai? Quantos hoje deveria estar melhor, estar no mais ou menos ou estar no pior? Essa mensagem é para você realmente refletir, pensar e se posicionar. Olha que paisagem, olha que fundo lindo. Olha que fundo maravilhoso. Aqui eu já orei foi muitas vezes. Aqui nós ganhamos muita gente para Jesus. Aqui, ó, ali, ó, tem um caminho que desce e passa para outro bairro. Ali tem a UMEI. Não, a UMEI é aqui, ali tem um posto de saúde, e aqui é um vale tremendo. Só eu sei, porque eu já passei nesse vale de oração, de madrugada, ganhando gente, evangelizando gente passando com droga, passando com arma, gente evangelizando, nós falando de Jesus. E voltando à definição, para não perder o foco. Então, quando você é uma pessoa definida, você é uma pessoa de fé, porque a fé é certeza das coisas que se espera. Hebreus capítulo 11. Quando você é uma pessoa definida, você não se confunde com aquilo que você vê, com aquilo que você sente. O diabo, ele quer mostrar algo real, porque o diabo, até falei ontem na mensagem, que o diabo, ele é o pai da mentira. Mas nem sempre o que ele fala é mentira, mas é algo real. E o que é algo real? É aquilo que eu estou vendo. O diabo vai mostrar aquilo que você vê ou quer ver. O diabo não quer que você veja aquilo que Deus diz. O diabo não quer que você veja aquilo que a palavra diz. Quantos vê tudo, ouve tudo, mas não retém o que é bom? Quantos que hoje poderia estar bem, mas não está bem, porque infelizmente não ouviu o que deveria ouvir? É muito bom quando você entende que a sua vida nessa terra é uma vida provisória, porque a qualquer momento Jesus pode voltar e levar a sua igreja e você ficar aí, meu filho. Aleluia. É bom, talvez vai para as pessoas lá no fundo, porque é um caminho, né? Um caminho que passa de 2 bairros. E eu estou nessa tarde ministrando uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra de Deus. Ela pode mudar sim a sua vida, mudar o seu coração, mudar a sua forma de ser, a sua forma de fazer. É um bater de papo, é um trocar de ideia. Olha lá no fundo pessoas passando. Ó. É muito bom quando você está no lugar certo,
falando com a pessoa certa. É muito bom quando você está diante de um Deus que te conhece, que te sonda, que sabe quem você é e para onde você vai. Uma perguntinha para você pensar nessa tarde, meu irmão. Você é um ser definido ou um ser indefinido? Para você pensar mesmo. Essa mensagem é uma mensagem de reflexão. São 17 horas e 15 minutos. Você é definido ou indefinido? Os discípulos a caminho de Emaús, eles andaram 11 quilômetros. Meu Deus do céu! Imagina você andar 11 quilômetros num sol quente ou numa noite fria e saber que o refrigério estava ao lado deles, caminhando com eles. E quando é que você para de ser indefinido? Jesus falou em João capítulo 15, que aquele que tem os seus mandamentos e o guarda, esse é o que o ama. E ele fala, se você o ama, ele também te amará e se manifestará através da sua obediência. Que tem uma musiquinha, né? Aquele que tem aquele que teme os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Coisa linda, né? Então, vamos lá. Eu estou falando aqui há 17 minutos e 8 segundos sobre definição. Agora vamos ao segundo ponto. Inconstância ou inconstante. Ontem nós tivemos uma mensagem muito boa. Você pode ver no YouTube ou no meu podcast, né? É o áudio ou o vídeo. Você pode escolher e ver. Vai ser uma grande bênção para a sua vida. Inconstância. E uma das coisas que foi dito ontem na hora da mensagem sobre a inconstância. E a Flávia falou algo muito lindo, muito interessante, que inconstância seria desgoverno. Desgoverno. Ela definiu a palavra inconstância como desgoverno. E você pode agora pensar se você é uma pessoa constante ou inconstante, se você é uma pessoa que oscila. Porque o inconstante, ele oscila e titubia de dois pensamentos. Quando Elias, ele está em 1 Reis, capítulo 18 ou 19, depois eu procuro, 1 Reis 18 ou 19, quando Elias está perante os profetas de Baal, Elias falou assim, ó, se Deus que eu estou falando é Deus, sirva-o. Mas se Deus é Baal, sirva-o também. Aí disse Elias, por que cocheais entre dois pensamentos? Cochear significa inconstância. Cochear significa inconstância. Então tem muita gente que titubia. Tem muita gente que se a pressão apertar, ele abandona o barco. Tem muita gente que se a pressão apertar, ele larga Jesus. Hoje, por exemplo, na pandemia, quantos não voltaram mais para a igreja? Na pandemia, quantos não voltaram mais para a igreja? Inconstância. Porque em Lucas 6,46, Jesus fala que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, ele assemelha a esse que ouve e a pratica a duas edificações. Um que ouve e pratica, a casa sobre a rocha. E o que ouve e não pratica, a casa sobre a areia. Inconstância. Ser constante é uma casa sobre a rocha. E o ser inconstante é uma casa sobre a areia. Eu vou mais longe. O inconstante é covarde. O inconstante não tem disposição.
O inconstante não aguenta o tranco. O inconstante. Tem muita gente que nessa pandemia está se revelando. Muita gente na pandemia está realmente dizendo o que é e não o que está sendo. Muita gente na pandemia está se manifestando não porque é a pandemia, só que surgiu a oportunidade de fazer o quê? Largar tudo. O desviar do evangelho é um inconstante. Porque quem está firmado na palavra, na oração e na santificação, pode vir o dia que vier, a crise que vier, que ele fica uma pessoa instável. O constante, ele sabe o que ele é, quem ele serve, o que ele representa, para onde ele vai. Isso é o constante. E o inconstante? O inconstante de acordo com a situação. O inconstante de acordo com as conveniências. O inconstante de acordo com o momento. E como tem gente assim na igreja, irmãos? Como tem gente que adora a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Isso não é julgamento. Nós estamos vendo hoje. Quantos pastores inconstantes? Porque o inconstante é covarde. O inconstante, igual Jesus fala em João capítulo 10, é o mercenário. E quando vem o lobo, ele corre e deixa a ovelha entregue à própria sorte. Cada um tem um pastor que merece. Cada um tem um líder que merece. Cada um tem um sacerdote que merece. A minha oração todos os dias é que Deus mande os valentes de Davi. Quem é desses valentes? Era o Zé Porqueira. Agora há pouco encontrei aqui com um rapaz que ele estava falando que ele saiu do evangelho. A pior coisa que ele fez foi sair do evangelho. Ele falou que ficou pesado, ficou ruim, ficou assim, ficou assado, falando para mim ali que foi na igreja hoje para orar. Eu falei, meu irmão, você sair de onde você saiu, existem as consequências. Para cada atitude existe um juízo. Para cada atitude existe um juízo. Se você não entendeu isso ainda, você vai entender, sabe como? No seu dia a dia, ou na sua vida prática e diária. Nessa hora eu estou aqui ministrando uma palavra rema, continuidade da palavra de ontem. Definição, inconstância e propósito. Aleluia. Inconstância. Cochear entre dois pensamentos. Se você tem uma vida de oração, meu irmão, você vai ser definido e vai ser constante. Jesus falou o seguinte: seja vossa palavra sim, sim, não, não. Passou disso, procedência maligna. O que é procedência? É a origem. Procedência é a origem. De onde saiu aquilo? E hoje, como tem gente que fala uma coisa e faz outra? Meu irmão, eu estou falando essa palavra para você, mas ela começa em mim. A mensagem do pregador não começa nos que ouvem, começa naqueles que declaram. Estou declarando uma palavra para você que é uma verdade para a minha vida. O diabo quer te mostrar uma falsa aparência, ou uma falsa sensação, ou um falso sentimento. Mas se você está entendendo o que está ouvindo, com certeza, você não vai ser mais um ser indefinido. Você não vai ser mais uma pessoa inconstante. Porque Deus, Ele não chama o indefinido. Quando nós fomos gerados, Salmo 1:3-9, a princípio não havia forma física, mas já havia uma forma no céu. Quem dá a vida é Deus, não é a relação sexual de um homem com uma mulher. Quem dá a vida não é a junção de carne com carne. A carne com carne é um complemento da vontade soberana de Deus. E hoje, quantos pensam que sabem tudo, que é dono de tudo e está com tudo? Engano seu, bobo. Engano seu. Se você pensa que está com tudo, você não está com nada. Porque
Eu quero me desvaziar todos os dias perante o Senhor, porque eu sei que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu estou falando com você nessa tarde sobre definição, constância e propósito. Até chegar no propósito, meu Deus do céu, eu espero que Deus venha falar com você. Até chegar no propósito, que é o terceiro ponto, você possa entender que Deus ainda fala para aqueles que o ouvem. Como diz a minha esposa, é maravilhoso saber que esse Deus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Nessa tarde, você é definido ou indefinido? Você é constante ou inconstante? Eu poderia pregar o ano inteiro sobre definição, inconstância e propósito. Se você vê no dicionário Aurélio a palavra inconstante, você vai ver assim, ó, instabilidade, desgoverno ou sem direção. Isso é a palavra inconstante. Você vai ver na Bíblia vários exemplos. Pedro era inconstante, porque Pedro agia pelo impulso. O inconstante, ele age por impulso e não pela certeza. O inconstante não age pela fé, ele age pelo momento. O inconstante não discerne o que está vendo, o que está ouvindo. Mas o que eu posso fazer para ser definido e para ser constante? O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:56 o seguinte: sede firmes e sempre constante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, se no Senhor o nosso trabalho não é em vão, é porque existe uma firmeza, uma certeza e uma vontade. Eu sempre falo que o diabo não tem poder sobre a minha vontade. O diabo pode aproveitar da minha decisão em nome da minha carne e fazer a bagunça que ele faz. Você pode nessa tarde pensar, refletir, tomar vergonha na cara, como eu tenho feito isso, irmãos. Irmão, todo tempo eu choro perante o meu Senhor, pedindo a Ele uma direção para tomar decisões precisas. Todos os dias eu oro ao meu Senhor pedindo a Ele direções para não agir em nome da minha razão. Hoje é muito blá blá blá, é muito discurso vazio, é muita gente oca. Deveria ser uma pessoa precisa, preenchida e cheia de Deus. Essa mensagem é para fazer você refletir, para você pensar mesmo, quem é você? Quem sou eu? E para onde eu vou? Você pode pensar que essa mensagem é dura. Meu irmão, duro vai ser estar sem Jesus no dia do juízo. Duro vai ser estar sem Jesus no seu retorno. Isso aí vai ser duro. Então, se existe hoje homens e mulheres que falam aquilo que você não quer ouvir, colhe com ele. Se hoje você anda com pessoas que falam aquilo que você não quer ouvir, ande com ele, que vai ser bênção para a tua vida. Mas se você anda com pessoas que simplesmente falam aquilo que você quer ouvir, cai fora. Porque se você anda com pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, daqui a pouco você vai achar que você está com a razão, sendo totalmente errado nas suas decisões. O inconstante, ele age assim. Ele é uma Maria, vai com as outras. O inconstante, ele age de acordo com circunstância. É igual o sapo. O sapo, ele se adequa à temperatura ambiente. Se está frio, se está quente, se está morno. O sapo age assim. Nós não somos sapos, nós somos seres racionais que temos a presença de Jesus na nossa vida.
Então não podemos pensar que as coisas são como são. Existe algo novo e algo melhor que Deus quer fazer e quer nos dar. Agora, Deus não dá asa para a cobra. Deus tirou os pés da cobra. Aleluia. Aleluia. Que Deus bom. Que Deus maravilhoso. Que Deus santo, digno e justo. 5:30 da tarde. Eu estou falando 30 minutos, 19, 20 segundos sobre definição e sobre constância ou inconstância. Eu não sei para quem eu estou falando nessa tarde, não sei quem está me ouvindo nessa tarde, mas uma coisa eu sei, essa palavra vai mexer com você, essa palavra vai pegar você, essa palavra vai mexer com a sua estrutura. Crente em Jesus, são 30 minutos que você pode me ouvir ou não ouvir. Quantos não gostam de ouvir aquilo que eu prego? Sabe por quê? Porque eu não falo aquilo que você deseja ouvir. Eu falo aquilo que a palavra de Deus tem para dizer. Nessa tarde, é você refletir, é você pensar, é tomar vergonha na cara e se posicionar como homem, como uma mulher de Deus. Se você é inconstante, se volte para Deus. Se você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, se volte para Deus. Deus